Vamos lá então, pessoal. Vamos para a parte 2 de números racionais, tá? Então no primeiro vídeo eu expliquei o que era o número racional e como representava isso na reta numérica, a evolução dos conjuntos numéricos. E agora nesse vídeo eu vou fazer a adição e subtração de números racionais. Léo, presta atenção para você fazer uma boa prova amanhã, tá bom, meu filho? Vamos lá então? Prestando atenção na telinha para entender. Vamos lá, Léo. Então, números racionais, adição e subtração de número racional. Então, muito bem. Vamos começar com um exemplo, só que eu vou resolver, Léo, na forma algorítmica, tá? Você está perguntando, o que é a forma algorítmica? É a forma que todo mundo sabe fazer, tá? Tem uma forma que você pode fazer através de desenhos, né? De barrinhas, separando e tal. Inclusive tem vídeos no canal falando sobre isso, tá? Mas para a tua prova você vai ter que fazer desse jeito aqui. Não vai perder tempo, tá bom? Então, presta atenção, Léo, vamos lá. Primeiro, imagine 1/3 mais 5/3. Léo, eu quero que você grave uma coisa. Toda vez que você tiver frações separadas por sinal de mais ou de menos, que é o caso da adição e subtração, tá? Você obrigatoriamente tem que calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que é a parte de baixo, tá? Só que aqui tem uma dica. Dá uma olhadinha nessa fração, nessa soma, nessa adição de frações que eu coloquei aí. Olha os denominadores, não são iguais? Quando os denominadores forem iguais, Léo, não há necessidade de você calcular mínimo múltiplo comum, não. Basta você fazer o seguinte, você repete o denominador, esse é o procedimento algorítmico. Pegou a ideia? Entendeu? É uma forma que você fica perguntando, mas por quê? Porque essa é a forma. Eu odeio isso, mas é assim. Então vamos lá. Você repete o denominador e você vai somar ou subtrair os numeradores, que é a parte de cima. Tá? Depende do sinal que estiver no meio. Tá bom? Isso somente quando os denominadores forem iguais. Então como é que vai ficar a montagem? Olha lá. 1 mais 5, tudo sobre 3, e 1 mais 5 dá 6 sobre 3. No primeiro vídeo eu falei que toda fração tem que ser o mais irredutível possível. E essa não está irredutível. Então 6 divididos por 3 dá 2. Pronto. Acabei essa soma. Tranquilo? Outro exemplo. 2/5 menos 7/5. Olha lá, Léo. Os denominadores são iguais? Não precisa calcular mínimo múltiplo comum. É só repetir ali o denominador e, nesse caso, subtrair os numeradores, que é a parte de cima. Então vai ficar assim. 2 menos 7 sobre 5. 2 menos 7 dá menos 5. Divididos por mais 5, né, que está embaixo. Divisão de sinais diferentes dá menos. E 5 por 5, menos 1. Tá bom? Outro. 3/4 mais 5/2. Opa! Os denominadores são diferentes. Tá, então você tem que calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, do 4 e do 2. Então você vai lá no borrão e faz assim, ó. MMC, mínimo múltiplo comum, entre 2 e 4, que são os denominadores, tá? Como é que você faz o cálculo do mínimo múltiplo comum, Léo? Assim, ó, coloca 2 e 4 em uma barra. Aí você começa a dividir pelos números primos, tá? Quem são os primos? O primeiro, então, é o 2. Dá para dividir por 2? Pois dá, né? O 2 e o 4 são pares, então dá para dividir por 2. Então, lá, coloco 2 e divido. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então vai dar 1 e 2. É a divisão. Ainda dá por 2, Léo? O 1 não, mas o 2 dá, né? Que é o segundo 2 ali. Então, continuo com 2. O 1 você repete, não dá para dividir, e 2 por 2 dá 1. Quando você chegar em 1, 1, 1 no final, acabou. Então você faz um traço ali e multiplica tudo. 2 vezes 2? 4. Portanto, olha lá, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4. Uma dica, Léo. O 4, eu quero o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4. O 4 não é múltiplo de 2? Sempre que você quiser calcular o mínimo múltiplo comum e um deles for o múltiplo do outro, esse que é o múltiplo vai ser o mínimo múltiplo comum. Tá bom? Então no caso é 4. Como é que é o procedimento, Léo? Olha lá embaixo, então. Olha lá embaixo. Coloca o traço de fração e coloca o 4, que é o teu mínimo múltiplo comum. Aí você pega esse 4 e, olha lá, ó, divide por aquele 4. Olha lá, 4 divididos por 4 dá 1. E esse 1 vai multiplicar o 3. Então, olha lá, fica 1 vezes 3. Mais, agora pega esse 4 de novo no denominador e olha lá, divide pelo 2, que é o denominador lá do outro.
4 divididos por 2 dá 2. O 2 vai multiplicar o 5, ó. Então, olha lá, 2 vezes 5. Multiplica 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 5 dá 10. Então vai ficar 3 mais 10 sobre 4. E 3 mais 10, 13 quartos. Pronto. Está feita a soma. Entendeu, Léo? E se fosse 3 menos 5 meios? Eu sei, Léo, aquele 3 ali não está escrito nada, mas subentende, será lá, que ele é sobre 1. Então, mínimo múltiplo comum entre 1 e 2. Léo, uma dica. Sempre que você for calcular o mínimo múltiplo comum entre 1 e qualquer número, é sempre esse qualquer número. No caso, vai ser o 2. Então, olha lá o que eu vou fazer. O mínimo múltiplo comum é o 2. Procedimento, como é que eu te expliquei ali em cima? Pega esse 2, divide pelo 1. 2 divididos por 1 dá 2. O 2 vai multiplicar o 3. Então, fica 2 vezes 3. Menos agora, porque tem menos ali separando, né? Pega esse 2 e divide por 2. Vai dar 1. Esse 1 vai multiplicar o 5. Olha lá, 1 vezes 5. Multiplica. Vai ficar 6 menos 5 sobre 2. 6 menos 5 dá 1 sobre 2. Ou meio. Tanto faz. Tá bom? Léo, uma curiosidade nesse aqui. Então, olha lá. Ou, esse 3 menos 5 meio, sabe como é que você poderia ter feito sem ter que calcular tudo isso? Assim, ó. Presta atenção, olha lá, ó. Pega aquele 2 e olha lá, ó. Multiplica pelo 3. Uma dica rápida. Ó, multiplica. 2 vezes 3. 6. E do resultado, você vai subtrair, porque tem um sinal de menos ali no meio. Bara, você está querendo dizer que se fosse mais ali no meio. Então você ia somar. Simples assim. Então, ó. 2 vezes 3, 6. 6 menos 5, ó. 1. 1 sobre 2. Olha lá, mesma resposta. Tá bom? Ganha tempo, Léo. Isso se faz quando for um número inteiro menos ou mais uma fração. Ok, você poderia perguntar, e se fosse ao contrário? E se fosse uma fração menos ou mais um número inteiro? Ok, mesma coisa, ó. Pega o 5, multiplica pelo 4. Quanto que é 5 vezes 4, Léo? 20. Então vai ficar assim, ó. 2 menos 20 sobre 5. 2 menos 20 dá menos 18 sobre 5. Tá aí. Léo, esse foi então a parte 2 sobre adição e subtração de números racionais. No terceiro vídeo eu vou falar sobre multiplicação e divisão, tá bom? Então, até o próximo. Manda um abração para os teus tios que eu amo demais da conta. Fernandinho e a tia Roseli. Um abraço. Tchau.